você já ouviu falar que o livro é melhor que o filme? Às vezes a diferença é tanta e tem tantas adaptações que é preciso a parte 1 e a parte 2 para contar tudo. Eu sou a Ari Martins, esse é o Universo Literário e hoje eu vou falar algumas diferenças entre o livro e o filme Harry Potter, o Prisioneiro de Azkaban. Para quem se interessa no assunto, não viu a parte 1, eu vou deixar aqui em cima na descrição e aí se você quiser você pode dar uma olhada. Bom, eu vou começando a parte 2 já falando do patrono do Harry. No filme, ele consegue fazer um patrono já na segunda tentativa. Só que no livro não é bem por aí não. No livro ele vai lá praticar e no primeiro dia ele pratica 3 vezes, fica muito cansado porque mesmo o bicho-papão sendo dementador, né, não sendo um dementador de verdade, é muito cansativo o dementador ficar se alimentando da felicidade do Harry. Então ele só pratica 3 vezes naquele dia. E aí conforme vai passando a semana ele vai praticando. E aí ele consegue fazer um patrono assim, mais ou menos, na 4ª semana, que ele faz um patrono que ele consegue assustar um dementador, mas ele não vai embora, sabe? Totalmente. Ele só fica afugentado, digamos assim. E aí ele realmente consegue fazer um patrono bom no jogo de quadribol contra a Corvinal. O que acontece? Ele vê lá o pomo de ouro e ele vai atrás do pomo para pegar. Só que aí ele nota que tem um dementador atrás dele, igual no jogo anterior, onde a Grifinória perdeu e a vassoura dele foi destruída pelo Salgueiro. E aí ele vai e faz o patrono, dá certo, o dementador não fica mais atrás dele. Ele consegue pegar o pomo dourado e aí ele desce lá pra quadra, né, digamos assim, e vai comemorar como de costume. E o professor Lupin vai atrás dele, consegue chegar até ele e fala que aquele foi um patrono bom. Só que ele fala assim, pena que não era um dementador de verdade. E aí o Harry vai lá ver e tá lá, deitado no chão lá, o Crabbe, o Goyle e o Malfoy. E do lado deles tem uma vassoura e uma manta preta. E aqueles 3, eles se vestiram de dementadores para tentar atrapalhar o Harry. E atrás deles vem a professora McGonagall, pistola da vida, falando como que eles poderiam fazer aquilo, atrapalhar um jogador no meio de uma partida. Ela desconta 50 merecidos pontos da Sonserina e deixa os 3 de detenção. E, gente, ó, parabéns, professora McGonagall, porque eles enchem o saco, né, gente? Ninguém merece. Inclusive, nesse jogo da Corvinal, acontece uma coisa muito legal, que é o quê? Vocês lembram da Cho? Sabe? Aquela menina dos olhos puxados, muito bonitinha, que o Harry tem uma apaixonite no Harry Potter e Cálice de Fogo. Pois é, minha gente, a Cho, ela é a apanhadora da Corvinal. E aí, sempre antes de começar o jogo, eles ficam um de frente pro outro, né? E como os dois eram apanhadores, eles que ficaram um de frente pro outro. E aí eles trocaram olhares entre si e deram risadinhas. E o Harry descreve que sentiu um frio na barriga e uma felicidade naquele momento. Então já começa aí esse gostar da Cho já logo no 3º livro. Ela já aparece aí. Infelizmente ela perde, né? A Grifinória ganha. Mas ela já tem essa aparição logo no 3º livro, né? Nos filmes ela já vai aparecer no 4º, que é Harry Potter e o Cálice de Fogo. Bom, agora pulando bastante. Vocês lembram aquela parte que o ratinho do Ron, ele pula da mão dele, né? Ele morde, ele pula e sai correndo. Aí o Ron sai correndo atrás, ele chega naquele perímetro do Salgueiro Lutador e o Sirius aparece, agarra o pé dele e arrasta até o buraco lá do Salgueiro e leva ele embora. Bom, no livro, dessa parte em diante é um pouco diferente ou até bem diferente do que no filme, tá? No livro, o Harry e a Hermione tentam ir atrás do Ron, só que assim, o Salgueiro Lutador dá uma surra nos dois. Daí o bichento, que é o gatinho da Hermione, vai lá e aperta um botão em forma de nó que tem no tronco do Salgueiro Lutador. E entra e segue o túnel. E aí o Harry e a Hermione seguem ele no túnel. E aí eles chegam na casa onde está o Ron
E aí é aquela cena que acontece, né, mais ou menos ali no filme, que é eles encontram o Ron fala que o Sirius tá lá, que era uma armadilha. Daí eles conseguem desarmar o Sirius, o Lupin chega, desarma o Harry, desarma a Hermione, abraça o Sirius, e aí é aquilo lá que tem no filme. E aí o que acontece? O Sirius, ele fala assim pro Lupin, Lupin, o Pedro tá aqui. E aí o Lupin fala, eu sei, eu vi no mapa do Maroto, e eu vi que todos vocês estavam aqui, e é por isso que eu vim pra cá, correndo. E aí ele tenta falar com o Harry e com a Hermione, que tá pistola, falando que ele é um traidor, como que ele pôde, né? A Hermione falou que guardou o segredo dele de lobisomem. E aí o Lupin pede pra ele se acalmar, eles não se acalmam, e ele resolve guardar a varinha dele e entregar a varinha do Harry e da Hermione. E ele fala, pronto, agora eu tô aqui desarmado, vocês estão armados, vocês me deixam tentar explicar agora? E aí eles fazem assim com a cabeça e ele começa a falar. Aí ele fala que quando ele era criança, ele foi mordido por um lobisomem por besteira. E aí toda vez, uma vez por mês, ele se transformava durante o período em lobisomem, que era durante a lua cheia, né? E por conta disso, ele não podia frequentar Hogwarts, porque os pais, eles não iam deixar que os filhos deles ficassem na escola onde um dos alunos se transformava em lobisomem todo mês, transformando a vida dos filhos em risco, né? Porque o lobisomem ataca inconscientemente. Só que aí o Dumbledore, ele virou o diretor de Hogwarts. E aí, para que o Lupin pudesse frequentar a escola, ele acabou pedindo para construir uma casa próximo a Hogsmeade e fazer um túnel que levasse até Hogwarts. E aí, na entrada desse túnel, ele plantou o Salgueiro Lutador para que nenhum aluno pudesse chegar perto do túnel. E aí, toda vez, uma vez por mês, quando o Lupin ia se transformar em lobisomem, eles levavam o Lupin até o túnel, aí o Lupin seguia no túnel e ficava lá na casa e se transformava lá. Só que como a transformação dele era muito dolorida, ele gritava muito, esberrava. Quando ele virou lobisomem, ele ficava batendo nas paredes, arranhando, berrando. E aí o pessoal da cidade de Hogsmeade ouvia aqueles berros e aqueles gritos e apelidou a casa de Casa dos Gritos, né? Então aquela casa que tem afastada, mais próxima a Hogsmeade e isolada, a famosa Casa dos Gritos, foi dado esse nome por conta do Lupin, quando ele estudava ainda em Hogwarts e se transformava lá na casa. Aí ele fala que em Hogwarts ele fez amizade com Pedro, o Tiago e o Sirius, e logo eles desconfiaram o porquê que o Lupin toda vez sumia, uma vez por mês, durante um período lá. E aí eles acabaram descobrindo que o Lupin virava lobisomem. Só que em vez de eles ficarem com medo, eles acharam um pouco triste o amigo ficar lá naquele período todo à noite sozinho, né? Porque ele não poderia ficar em Hogwarts por conta que ele ia atacar inconscientemente os alunos, então ele ficava lá sozinho. E eles começaram a pensar, a gente tem que dar um jeito de ficar com ele, pra ele não se sentir tão sozinho. E aí o Tiago e o Sirius, eles começaram a estudar pra tentar se transformar em animagos, né? Em animais. E aí rapidamente eles conseguiram, porque eles eram muito inteligentes, muito focados, e rapidamente eles conseguiram se transformar em animagos. O Pedro, por outro lado, ele demorou mais, né? O Tiago e o Sirius, eles foram, insistiram, ajudaram, até que o Pedro conseguiu se transformar num ratinho. Aí, nessa altura do campeonato, toda vez que o Lupin ele ia se transformar, os três fugiam à noite, se transformavam em animais, pegavam um túnel e ficavam lá com o Lupin à noite, com ele a noite toda, todas as noites, até que ele não se transformasse mais, ficasse normal. E aí, quando ele ficava normal, o período dele normal, eles iam disfarçado à noite também, transformado em animais, e ficava explorando a escola, né, o castelo, os arredores do castelo e até o Hogsmeade em si. E de tanto que eles andaram, eles descobriram passagens secretas, eles resolveram fazer um mapa, que é o mapa do Maroto, porque eles andavam tipo, toda noite e já conhecia toda aquela região como a palma da mão. E aí resolveu fazer um mapa para poder saber onde tá, né, cada um. Então o mapa do Maroto foi os 4 que fizeram. Bom, nisso tudo, nessa altura, o Sirius já tava muito, tipo, exausto de ouvir essa história toda. Falou, vamos, Remo, vamos, a gente tem que matar ele. E falou pro Ron, me dá aqui o seu rato. Aí o Ron falou, o que você quer com o meu rato? Você tá doido?
Aí falou assim, você não ouviu a história que ele falou? O Pedro é o seu rato. Daí o Ron falou, tá, a gente ouviu que o Pedro se transforma em um rato. Só que tanto rato que tem por aí, como que você sabe que o meu rato é esse tal de Pedro? Daí ele falou que quando ele estava em Azkaban, teve um dia que o ministro foi lá e o ministro estava lendo um jornal. E aí o Sirius pediu para o ministro o jornal para ele poder ler. E o ministro acabou entregando. E na capa do jornal estava aquela foto do Ron com a família dele e o Perebas estava no ombro do Ron. E no jornal estava falando que os filhos do Sr. Weasley iam voltar para Hogwarts no ano letivo, né? Por isso que ele descobriu que o Pedro estava em Hogwarts, porque de tanto que ele viu o Pedro se transformar no rato, era impossível ele não reconhecer aquele rato, né? Então ele falou, então eu reconheci, eu sabia que ele estava aqui em Hogwarts porque estava com você e vim pra cá atrás dele. Aí ele já fala, então me dá aí, eu vou matar. E aí o Lupin fala, não, o Harry precisa saber, ele precisa saber. Daí o Sirius fala, então vai logo, conta logo essa história sem enrolar. Aí o Lupin olha pro Harry e fala, você sabe por que o Snape tem uma dívida de morte com o seu pai? Porque como que o seu pai salvou a vida do Snape? E o Harry falou que não. E ele falou que como eles eram muito unidos, o Snape sempre ficava espiando eles pra tentar descobrir o que eles estavam fazendo. Desde sempre, né? E aí teve um dia que o Snape viu o Lupin entrando lá no túnel. E aí o Sirius falou assim pra ele, se você quer saber tanto o que tem no túnel, é só você apertar lá o botão em formato de nó, se você conseguir, e aí você entra e vai lá e vê. Tirando sarro, ele achava que o Snape nunca iria conseguir apertar o botão, né? E aí ele foi, dando risada, contar pro Tiago o que ele tinha acabado de fazer. E o Tiago ficou desesperado, porque tava justo no período de transformação do Lupin. E ele saiu correndo atrás para tentar impedir o Snape de chegar até a casa e encontrar o Lupin em forma de lobisomem, que provavelmente ia matar ele, né? E aí ele correu lá e conseguiu encontrar o Snape no meio antes de chegar na casa e arrastou ele para fora. Só que o Snape, ele viu o Lupin se transformando em lobisomem. E aí o que ele fez? Ele saiu correndo para contar pro Dumbledore o que ele tinha visto. Só que o Dumbledore olhou pra ele e falou assim, você não vai contar pra ninguém, você não viu nada, ponto final, vida que segue. E aí o Harry falou assim, nossa, então é por isso que o professor Snape não gosta de você? E aí o professor Snape, atrás do Harry, tira a capa da invisibilidade que ele deixou jogado lá no Salgueiro Lutador na entrada e fala, sim, é por isso que eu não gosto dele. E aí já faz um feitiço no Lupin. O feitiço, ele amarra umas cordas na mão, nas pernas e na boca do Lupin. E ele fala assim, vocês dois vão comigo e vocês dois vão pra Azkaban. Daí o Harry já corre assim, já fica lá na entrada falando, você não vai sair, eu quero escutar o que o Lupin tem pra falar. E aí o Snape fica pistola gritando pra ele sair da frente. O Harry percebe que não vai adiantar, que ele precisava fazer alguma coisa. Então ele faz o feitiço Expelliarmus no Snape, né? Que voa e bate a cabeça. Só que assim, na mesma hora que o Harry fez o feitiço, o Ron e a Hermione fez também. Então os três fez o feitiço. E por isso que ele bateu a cabeça, ele voou e bateu a cabeça e ficou desacordado. No filme só o Harry faz e já dá todo esse efeito, né? E aí, tudo bem, o Sirius já não tem paciência mais, toma o ratinho do Ron, faz lá o feitiço pro ratinho poder se mostrar o verdadeiro, né, a verdadeira pessoa, que é o Pedro. E aí o Pedro aparece. E nisso ele olha assim e tenta dar aquele desbarão, né? Fala, Tiago, a gente. Fala, Sirius, Lupin, meus velhos amigos, que saudade, não sei o quê. E aí eles falam, você é um traidor, não chega perto de mim, não sei o que, você vai ter o que você merece. E aí quando ele vê que não vai ter jeito, ele fala pro Lupin, o Sirius que é o traidor, ele que era o fiel dos Potters, ele que falou pro Voldemort onde os Potters estavam. Não fui eu nunca faria isso. E aí o Sirius, pistola, né, da vida, vai falar, cala a boca, seu mentiroso, como você pode falar isso? E ele acaba explicando o que aconteceu. Ele falou que realmente ele ia ser o fiel, só que nos 45 do segundo tempo, ele convenceu o Tiago a confiar o fiel ao Pedro. Por quê?
O Pedro era fraco e era dependente dos outros. Então nunca ninguém ia desconfiar que uma tarefa dessa tão importante ia ser confiada a alguém igual a ele. E o Sirius falou assim, todo mundo sabe que a gente é muito amigo. Quando você sumir, a primeira pessoa que o Voldemort vai atrás vai ser de mim. E para evitar que eu fale sem querer, por método de tortura ou até mesmo daquele feitiço de falar a verdade, eu prefiro que você confie o fiel a ele, que ninguém nunca vai desconfiar. E se o Voldemort, ele me fazer o feitiço pra mim falar ou qualquer coisa do tipo, eu não vou falar porque eu não vou saber. E eu prefiro morrer assim do que vocês serem pegos, porque mesmo que eu morra, vocês nunca vão conseguir ser pegos, né? Porque nunca ninguém vai saber. Só que pro azar deles, né, o Pedro, na verdade, era o traidor, e assim que ele soube, ele já contou pro Voldemort. E aí ficou explicado toda essa história de quem era o fiel, o que aconteceu. Eu acho importantíssimo essa história da amizade deles, e acho que devia colocar no filme, mas como não tem, achei legal contar aqui, mesmo sendo muito grande, né, uma história grandinha, mas achei interessante. Agora eu já vou pro final, quando eles vão pegar o trem. Isso também não tem no filme. Eles pegam um trem pra ir embora de novo pra casa pra passar as férias, né? E aí no trem o Harry recebe uma coruja bem pequenininha com a carta do Sirius. E aí na carta o Sirius fala que ele tá bem, ele e o Biguce estão seguros. Onde eles estão, os dementadores nunca iriam achar eles. E que ele tava até pensando em aparecer pra alguns trouxas bem longe de Hogwarts, que é pra segurança do castelo dar uma aliviada, assim, não ficar tão tensa quanto a ele, né? Quanto a ele estar por lá. E fala que o Ron pode ficar com a coruja, né? Porque é meio que culpa dele o Ron ter perdido o bichinho de estimação, o rato de estimação dele. E o Ron já tá lá com a coruja, assim, segurando a coruja no colo, falando, com medo do bichinho, que é o gato de Hermione, pegar a coruja. E fala pro Harry também que quem deu a Firebolt, que é a vassoura que ele ganhou, que só aparece no final, foi o Sirius, né? Na verdade, a Firebolt o Harry recebeu bem antes do que aparece no filme. Inclusive, no jogo da Corvinal, que ele conhece a Cho e eles ganham, a Grifinória ganha, ele já tá com a Firebolt. E aí, ele ainda fala que tem mais uma surpresa pro Harry, que é pra ele olhar no envelope. E aí o Harry vê lá que tem um pergaminho no envelope, e no pergaminho tá escrito o seguinte: eu, Sirius Black, padrinho de Harry Potter, autorizo ele a ir a Hogsmeade aos finais de semana. Porque, gente, nunca que o tio Walter ia autorizar. Então, o Harry nos filmes seguintes só consegue ir a Hogsmeade por conta dessa autorização que o Sirius Black manda pra ele escrito à mão, para ele poder entregar para os professores no ano seguinte. E aí, quando ele desce do trem, o tio Walter tá esperando ele. E a primeira coisa que o tio Walter pergunta pra ele é: o que é isso aí na sua mão? Que é a carta, né, do Sirius. E aí o Harry vai falar assim: é a carta do meu padrinho. E o tio Walter fala: que padrinho? Você não tem padrinho? Você tá doido? Aí ele fala: tenho padrinho sim, que inclusive é um bruxo perigosíssimo que fugiu de Azkaban, tá? Que é uma prisão de bruxos muito perigosos. E ele sempre me escreve pra saber se eu tô bem e se eu tô feliz. Aí o tio Walter arregala os olhos assim, já dá aquela, né, engolida seco. E o Harry, tipo, morre de rir. E eu, tipo, amo de paixão o Harry do livro, porque ele é afrontoso. Ele fala mesmo, ele bate de frente com os tios quando precisa. E ele sempre dá umas dessas, assim, sabia? Ele é top. O Harry do livro é top. E é isso. Essa é a segunda parte. Eu espero que vocês tenham gostado. Me siga lá no Instagram, é @arimartins. Até o próximo vídeo.